perdi meu filho dia 14 de maio de 2006. No dia 12, eu estava trabalhando quando tudo começou a acontecer. Meu nome é Vera, sou a mãe da Ana Paula, sogra do Joe e vó da Bianca. Perdi os três no dia 15 de maio de 2006. Dona Maria chora sem entender. Estão atacando na Angélica, os postos policiais, aí falaram que tinha atacado o Pão de Açúcar, na Veridiana, atacaram o Mackenzie, a gente só ficava escutando. A gente falou assim, então vamos pro bar, que no bar ninguém ataca. Sexta-feira, 12 de maio de 2006. O maior atentado já realizado contra as forças de segurança do estado de São Paulo. ...63 ataques a delegacias, carros, bases da Polícia Militar, Civil, Guarda Metropolitana e Corpo de Bombeiros. Uma represália dos presos contra a transferência de 765 detentos para a penitenciária de Presidente Bernardes, segundo o governador interino à época, Cláudio Lembo. Até o dia 14 de maio de 2006, em torno de 74 rebeliões por todo o país. Escolas, hospitais, comércio, transporte público pararam de funcionar. Incêndios eram observados em vários pontos do estado. Ao todo, cerca de 560 pessoas morreram. Desses, 505 eram civis. No entanto, até hoje o estado nega o número de mortos e vítimas. Eu perdi ele no Dia das Mães mesmo, 11h20 da noite, ligaram para minha casa falando que ele tinha sido baleado. Um dia antes, ele perguntou para minha filha, o que eu vou dar de presente para a mãe? Aí ele foi, comprou o tênis, deixou guardadinho, né? No Dia das Mães, no dia seguinte, ele me deu o presente. Mal ele sabia que aquele tênis ia me levar também no cemitério, no velório dele, pro enterro dele, né? Quando começaram os ataques, eu estava trabalhando e com a repercussão da mídia de preocupar muito, olha, nossa, fez um rebuliço. Eu tinha um trabalho para fazer uma prova, eu não me recordo bem. Só que eu tinha que sair, Anchieta parada. Falei, meu Deus, vamos ter que ir. Cheguei na faculdade, o professor não tava, o professor não tinha ido. Falei, vamos voltar, né? Aí meu pai falou, peraí que aqui não dá pra passar pelo outro lado da Anchieta. Vamos dar a volta pelo Parque Bristol, que era onde saía Vila Liviero, Parque Bristol, atrás da faculdade. Nós demos a volta. Foi a pior coisa que nós fizemos. Por quê? Porque lá tem uma base policial que tinha sido atacada. Eu fui a um show no Ibirapuera e quando a gente saiu do Ibirapuera era 1h da manhã no ponto de ônibus. Então eu, meu marido, meu filho, nós vimos passar um comboio de viaturas em direção à Zona Sul. E nós ficamos bastante espantados e tensos, pensando, coitado das pessoas, né, que iam receber essas viaturas. Eu acho que nesses momentos de pânico e histeria, eles aproveitam para dar uma limpada, assim. A polícia, ela se sentiu mais amedrontada que nós. Então, como que ela ia nos defender se eles estavam temerosos, se eles não estavam se sentindo seguros? Muitos policiais, tanto militares quanto civis, morreram em consequência disso. Então, eles
eles sentiram medo e eu acho que eles não cumpriram o dever dele devido a essa afronta que eles sofreram. E a polícia matou muitos sem necessidade, porque queriam fazer uma limpeza e outros também porque estavam desestressando e usam sim esses momentos de histeria, de pânico para matar, ou para limpar ou para se desestressar mesmo. Foi uma verdadeira avalanche de ligações no 190 da Polícia Militar, que à época nós tínhamos uma média de 30 mil ligações, à época, numa segunda-feira chegamos a próximo de 60 mil ligações. Como o governo abandona, né, cadeias são um inferno abandonado, né? Então o PCC surgiu dessa ideia romântica, vamos unir todo mundo, que quem sabe junto a gente tem a voz para pedir advogado, que no estado não tem advogado, o estado não tem médico, o estado não tem enfermeiro, né? Então é um abandono total. Então surgiu daí, vamos nos juntar, que quem sabe juntos a gente tem uma representação e uma voz perante o governo e a sociedade. Preso não tem voz. Lá eles apanham, são torturados, não come, não tem uniforme, o diretor gasta dinheiro dizendo que comprou, né? O dentista que devia ser do estado vai lá e cobra para arrancar o dente errado e vai por aí, né? E nós pagamos esse preço lá dentro. Não sabia que era um sequestro, imaginei que fosse um assalto, uma abordagem para roubar equipamento. No cativeiro, ainda coberto, com o rosto coberto, um dos sequestradores se apresenta, diz que é do PCC, diz que é um sequestro e que a gente tem que ajudar eles, tem que ajudar o grupo, o PCC, a mandar uma mensagem ou a cumprir uma tarefa. Inicialmente eu achei que eu tivesse que gravar alguma coisa. Mas não, depois aí, era um vídeo, um tal de um vídeo que eles falavam. Alexandre Calado, sequestrado hoje de manhã junto com o repórter Guilherme Portanova, acaba de ser libertado. Os sequestradores o deixaram perto da emissora e deram a ele um DVD, dizendo que a condição para libertar com vida o repórter que está em poder deles é a divulgação na íntegra das imagens. O conteúdo é o que segue. Como integrante do primeiro comando da capital PCC, venho pelo único meio encontrado por nós para transmitir um comunicado para a sociedade e os governantes. O PCC continuou o mesmo, cresceu, tem mais adeptos, ganhou mais dinheiro, assaltou mais carro forte, assaltou o Banco Itaú na Avenida Paulista, levou 178 milhões em joias. O PCC tem dinheiro, tem ousadia, né? Tem coragem e é bandido. Eles estão preparados. Com certeza quem fez isso queria a maior visibilidade possível. Queria denunciar a fragilidade do Estado diante do poder do crime organizado. Eu acho que esse era o objetivo, porque senão, já no sábado à noite podia ter sido liberado, porque já tinha entrado no ar. Então, de repente, um bloco inteiro, a abertura do Fantástico, com aquele peso. E não houve uma ação efetiva do Estado para combate ao PCC. Nenhuma. Eu conheci uma pessoa, acabei me envolvendo com essa pessoa e através dessa pessoa eu acabei conhecendo um pouco do partido, como que é, o ritmo deles, ao mesmo tempo é uma aventura. E é muita adrenalina, é muita regra que existe entre eles, tem um contrato entre eles que tem que cumprir e para entrar é muito fácil, o difícil é sair. Eu tenho uma opinião que é o seguinte: o policial, primeiro o salário da polícia do maior estado da federação é um dos piores do país, e dizer que não tem condição de pagar mais, isso para mim é uma desculpa política. Mas é motivo para que o cara faça determinados erros, o policial vire ladrão ou participe de algum grupo de extermínio, vire matador? Não é. Quando o cara tem uma índole má, ele vai fazer isso. Mas ele acaba contribuindo. Existe? Existe. Infelizmente, o comando ele não assume, o governador não vai assumir, mas tem. Então o governo só erra porque não tem a coragem de assumir, né? Não tem a coragem de combater, né? Parece que
Como a polícia é muito compactuada com o PCC, tem muitos policiais batizados pelo PCC, passa informações do PCC, civil e militar. E o governo não consegue tirar essa corja de dentro da sua própria polícia, então se acomoda, sabe aquela coisa? Minha bunda só está aqui mais 4 anos. Eu estava dentro do DEIC conversando com um delegado e ele falou, você não prefere tomar um café? Eu falei, vamos, tem café aí na sua cafeteria? Não, vamos tomar um café lá fora. Daí a gente foi no botequinho que tem lá em frente. Daí ele disse pra mim, desculpa, na minha sala eu não tenho confiança em falar sobre PCC, porque lá eu não sei qual policial do PCC e qual não é. Que tem medo do companheiro dele ser do PCC e dizer, olha, ele tava falando um monte de merda do PCC pra repórter lá. E o cara lá ia apagar ele, olha só onde a gente chegou, sabe? Então hoje tá difícil de combater. É possível, né? Mas muito mais difícil do que era no começo. Dia 21 de abril de 2010, ele estava saindo de um aniversário, ele e um amigo dele, quando ele foi abordado por 2 homens em cima de uma moto e 2 dentro de um carro escuro. E eles fizeram batida de policial, pediram RG e nisso um falou no rádio com o outro, pegamos a pessoa errada. Aí responderam, tá na chuva é pra morrer. Primeiro tiro foi na perna, ele foi alvejado na perna. Em seguida, 10 tiros em pontos vitais, coração, pulmão, nuca, ouvido, na palma da mão. Na verdade, eu soube, depois de uma semana, que tinha sido uma briga que teve no Morro dos Macacos. O irmão de um policial que foi pego pelos, não se sabe, bandidos ou não, e foi executado. E os policiais, para se vingar a morte do irmão, saiu matando 23 pessoas no período de 2 dias. E o ano passado eu passei dopada, no Dia das Mães, no primeiro ano da morte dele. Esse ano eu ainda não sei como vai ser. Eu só sei que eu vou estar trabalhando, graças a Deus, tomando conta de muita gente, porque eu salvo vidas. Tá na rua, é preto, pobre, vai morrer, sabe? Se não for preto, mas for pobre, vai morrer também. Aí quando foi agora no dia 6 de maio de 2011, mataram meu filho e a minha nora na Presidente Wilson. Foi aquele homicídio num carro na frente da Fortec, na Presidente Wilson, que tinha uma criança de 4 anos dentro. Como meu filho estava de férias, ele foi combinar com o menino para ir surfar na segunda-feira. Quando deu umas 11h15 por aí, apareceu um carro preto, 2 motos, eles todos encapuzados e perguntando quem era um tal de Amarelinho. Aí o menino estava lá dentro jogando. Aí ele, vem pra fora você. Aí ele veio pra fora, quando ele saiu, eles já deram 8 tiros nele. 8 tiros nesse menino. Aí veio o outro menino assustado, viu o que estava acontecendo, também tomou 8 tiros, mas esse não morreu, se fingiu de morto, tá tetraplégico ele. E meu filho, ele saiu com a mão pra cima, pensando que eles fossem revistar alguma coisa, né? Porque o Amarelinho já tinha, supostamente ele tinha matado um policial. Então aí o meu filho saiu também. Quando meu filho viu que não ia ser revistado, ele tentou correr. Quando ele tentou correr, ele escorregou na boca dessas da Sabesp que tem no meio da rua e tomou um tiro na perna e tomou mais 8 tiros. 3 na cabeça, 1 no coração, 1 na mão, que ele tentou resistir, né? Aí ele tentou se defender, aí o tiro varou a mão, acertou a testa dele. Mais 2 tiros na cabeça, 1 tiro no coração e eles deram mais 2 tiros pelas costas. Não, eu não posso dizer erro, né? A polícia ela teve que dar resposta. E de que forma? Isso aí só ocorreu praticamente a partir do domingo, porque a sexta e o sábado a gente estava entendendo aos poucos que se tratava de ataques. E a polícia tinha que tomar providência, aumentar a fiscalização, né? E logicamente, quem estava nas ruas num domingo, numa segunda-feira, principalmente em horários diferenciados, em atitude suspeita, eram abordados. A polícia chegava com mais firmeza, né? E a ação que houve de confronto, isso aí cabe à justiça avaliar. Eu perguntei, cadê teu irmão? Ela falou, mãe, aconteceu uma coisa. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, falaram que o Marquinhos foi baleado lá na Areia Branca. Aí eu falei, não é possível.
não é possível, ele deve estar chegando. Aí foi quando a menina ligou de novo e confirmou que tinha sido ele. E logo que meu filho foi baleado, não sobrou cápsula nenhuma, eles recolheram as cápsulas todinha. Logo chegou uma ambulância, que a ambulância já estava esperando na rua de trás. A ambulância chegou, pôs os corpos dos meninos dentro da ambulância e levou para pronto-socorro. 2 pessoas, todos encapuzados, passava um carro da PM antes devagar, como se estivesse patrulhando, logo depois chegava a moto e o carro grande, desciam, metralhavam, tudo usando mini metralhadoras, 9mm, que é de uso exclusivo da polícia, e saíam, logo que eles saíam, chegava outra viatura, imediatamente, questão de 1 minuto, 2 minutos. Supostamente socorria as vítimas, aí descaracterizava o local, né, porque as vítimas estavam mortas, metralhadas já, não tinha nada que pudesse levá-la para o hospital. Mas isso está nas resistências a seguir de morte é muito comum também, né, eles levam tiram as vítimas do local, alguns recolhem os cartuchos, não preservaram a cena do crime e tal. Eles falavam, você tem certeza que foi policiais? Eles debochavam, sabe? Tem certeza que foi polícia? A senhora estava lá na hora? Alguém falou que foi polícia? Se eles estavam encapuzados, quem falou que era polícia? Entendeu? Então eles davam uma de quem matou e acabou. Foi pessoa comum que matou meu filho. Mas mesmo se fosse pessoas comuns, que tivessem matado meu filho, matado o outro e atirado no menino, eles tinham que fazer uma diligência e procurar quem matou. E eu posso dizer, pela experiência que eu tenho, que infelizmente, se continuar do jeito que está, eu acredito que dá para mudar, mas se continuar do jeito que está, a tendência é piorar. Infelizmente. A realidade é essa. Não é utopia, não é uma coisa que precisa ter bola de cristal para saber, é uma coisa que está acontecendo. Quando eu estava na polícia, a gente já comentava entre os policiais que, olha, vai piorar, e piorou, vai piorar mais ainda, porque as leis não garantem nada. Se um policial sentir que está sendo seguido e achar que pode ser alguém do PCC que vai matá-lo, porque às vezes o PCC faz isso, ele observa a rotina do cara e depois volta e executa no momento que é adequado para ele, na madrugada e tal, à noite e tal. Então, se ele sentir que ele está sendo ameaçado e procurar ajuda, ele realmente vai ter essa dificuldade. É que eles não vão vingar o policial ou familiar morto e aí tipo fazer justiça com as próprias mãos e pegar o assassino. Porque eles matam pessoas a esmo. Eles atiram pessoas na rua. Então eles falharam desde o começo. Né? Porque a questão não é não acreditar, é varrer para debaixo do tapete, é não assumir e etc. Então foi o primeiro erro do governo. O segundo, quando eu continuei insistindo, mostrando, fazendo matéria, comprovando, trazendo vídeos que o próprio PCC me mandou, armado com C4, que é um explosivo muito forte e tal. Então daí quando eles ficaram sem saída, quando a gente colocou no ar na Band, o pessoal do PCC, tudo escrito atrás, de capuz, armado, mostrando C4, o governo tinha mais para onde fugir. Uma bela noite, entrou 5 policiais aqui dentro. A gente tá sabendo que aqui tem ponto de tráfico, aqui eu vou procurar, vou fazer uma vistoria no teu bar. Aí ele falou, só pode ficar à vontade. Aí os policiais entraram, vasculharam tudo. Tudo que você pode imaginar. Quando eles foram saindo, um policial sem tarjeta, sem a tarja, aí perguntou pra mim assim, a senhora que é dona Edinalva? Eu falei, a senhora me conhece? Você me conhece da onde? Ele falou assim, a senhora não é das Mães de Maio? Eu falei assim, sou. Quando é que vocês vão parar com acusar a gente de ter matado o filho de vocês? Eu falei, quando? Nunca. Até a gente conseguir pôr um de vocês atrás das grades. No dia seguinte, à noite, 7h30 da noite, não, para ser mais exata, eram 7:50 da noite.
entrou 5 policiais civil. Reviraram o bar inteiro, acabaram com o bar. As garrafas, aqui atrás, reviraram tudo. Ficou uma bagunça e procurando droga. Revistaram o bar inteirinho, aí falou pro meu marido, pro meu companheiro, fala onde tá droga, malandro, que a gente vai... Se tu falar onde tá droga, a droga só fica no teu nome e a gente não libera todo mundo. Ele veio lá de fora com uma sacola novinha. Ele foi por aqui, foi lá no portão, entrou 5 aqui, ficou 5 lá fora. Ele trouxe um saco, uma sacola cheia de droga. 96 cápsulas de cocaína, aquelas flaconetes. Trouxe 96, trouxe saquinho de chup-chup, trouxe balança de precisão, trouxe flaconete vazio. Aí falou, eu não falei pra tu que eu ia achar droga, malandro? Aí, ladrão, vai todo mundo preso agora. O estado de São Paulo, maior cidade do país, uma das maiores metrópoles do mundo, tem na sua polícia o que eles chamam de soldado temporário. Você vem me dizer que a polícia está preparada. Você não tem ideia do que tem de cagada que estão fazendo esses policiais temporários. Até porque no culpa deles não tem preparo mesmo. E o governo está aceitando, vem aí. Então, o que a polícia se preparou de 2006 para cá? Só compraram novas armas, isso admito. Giro de total vingança, de total descontrole, né? E falta de comando também, né? Ele apanhou para falar que a droga era dele. Eu fiquei presa 8 dias, porque foi o defensor que levou nosso trabalho. A Débora ficou sabendo, a Débora comunicou o defensor, né? Foi o doutor Rafael. Ele foi, conversou com o juiz, ele mostrou o nosso trabalho, mostrou que a gente já estava sendo ameaçada, já estava sendo ameaçada por tráfico de droga, porque nem a Verinha também foi, né? A Verinha ficou presa, porque a Verinha ficou 3 anos presa também, forjada também por causa de droga. E eu e meu companheiro ficou 3 meses e 15 dias preso. Mas quando eu vejo um carro de polícia, se eu puder passar para o outro lado da pista, eu passo. Entendeu? Eu penso 2 vezes se a gente tem que chamar a polícia. Eu penso 2 vezes. Eu tenho muito medo da polícia. Eu tenho muito medo. Das 9 vítimas, só uma tinha antecedente criminal. As outras nem isso tinham. A única que tinha era exatamente o Edson, que era o filho da dona Débora, que havia sido condenado por roubo alguns anos antes, tinha cumprido a pena e trabalhava, também acho que ele era, acho que deve ter mais 1 ou 2 com registro de carteira. Ele era um dos únicos que estava trabalhando registrado como gari, tinha trabalhado naquele dia, ele foi morto à noite, e de dia ele tinha trabalhado, e num trabalho extremamente duro, né, de gari, exposto ao sol e tal. Não é um emprego de alguém que continuasse na criminalidade, ou com tráfico de droga e tal. O nego não trabalha como gari, varrendo a rua o dia inteiro, né? Quero dizer que nós, pode ter certeza, vocês não estão mais sozinhas. Vocês estão com as mães de Maio, vocês nunca foram sozinhas, entendeu? Nunca, jamais foram sozinhas. Como a Helena, que eu vi o Fábio nascer. Eu vi o Fábio dentro da barriga dela. Eu vi o Fábio, ela carregando o Fábio no corcudo. E eu vi o Fábio também nas páginas dos jornais executado. Eles foram parados por um carro preto, onde eles já saíram atirando e mataram a minha filha, minha neta e meu genro. A Bianca ia nascer no dia 16, eles morreram no dia 15. Aquela vingança de 2006 ainda não acabou. Ainda está no espírito dos policiais. E está se refletindo agora em 2012, quando o PCC voltou a matar policiais, embora que paulatinamente, semanalmente, os policiais voltaram a essa vingança e a esse seu despreparo e estão matando novamente também. Nós temos uma área de inteligência policial mais forte, que consegue trazer antecipadamente alguma notícia desse tipo hoje. Nós temos tecnologia, nós temos o setor de vídeo monitoramento da polícia, que ela está vigiando a cidade de São Paulo. Hoje nós temos 272 câmeras. Naquela época não tínhamos nenhuma câmera na rua.
Até 2014 teremos 1000 câmeras na cidade de São Paulo, ou seja, a polícia vai sempre aperfeiçoando. Então, tanto a tecnologia através das câmeras, dos GPS, como os policiais mais treinados em um serviço de inteligência, com certeza hoje nós estamos mais preparados.
Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse. Seu pesadelo tá de volta, no puro ódio, cheio de revolta. Vou te apresentar o que você não conhece. Anote tudo, vê se não esquece. Você verá que não deixei me envolver. Pra sobreviver, por aqui tem que ser. Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda. Se não embaça, vira, desanda. Vejo vários irmãos tomando baque. O barato é feio, bem pior que o crack. Que aca todo dia, cabo branco na mão. Encontrar a morte é 2 ladrão. Mas um pilantra foi sentenciado. Sua pena, morrer esfaqueado. Aqui é foda, não tem comédia. O clima é de tensão, maldade, inveja. A destruição mora nesse lugar. E mesmo assim não deixei me levar. Subi chegar, na humildade pá. Faço o contrário, caro pode te custar. Obrigado Deus por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho 5 inimigos. Irmãos de atitude moram comigo. Manos de estilo. Zé Carneiro, doideira até os ossos. Patrão de renome. Vários sócios, fascínoras, contaminados pelo ódio. Rejeição, abandono, é óbvio. Estar em cana é embaçado. Quem nunca esteve, não tá ligado. Uns querem te ajudar, outros te afundar. Jogue o dado em quem confiar. Quem é quem, difícil saber. Só mesmo Deus pra te proteger. Fulano, entra aqui, pede licença até pro boi. Chega devagar, se vacilar, já foi. Maluquinho, primário, é cruel. Sem tirar o gosto amargo do fel. As grades te fazem chorar. A saudade na direta vem te visitar. É difícil ter a mente sã. Detenção, pior que o Vietnã. Um cristão me ligou pra me dar uma ideia. Disse pra mim que Jesus tá à minha espera. Disse também pra eu mudar de vida. Aí mano, eu não me escondo atrás da Bíblia. Sou quem sou, assim sigo em frente. Deus está comigo, não preciso virar crente. Nada contra quem é, na fé. Mas tem canalha que se esconde, né? Muitas coisas aprendi, várias fitas erradas. Na prisão eu vi, injustiças aqui, humilhação ali. Cadáveres sangrando perto de mim. Obrigado, meu Deus, por me guiar. Só em ti tenho forças pra lutar. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho 5 inimigos. Cadeia, um cômodo do inferno. Seja no outono, no inverno. Sem anistia, todo dia é foda. Cadeia, aí maluco, tô fora. Continuar no crime, não tô afim.